vento soprava seco sobre as colinas do interior, levantando nuvens de poeira que se misturavam ao cheiro de ferrugem e solidão. Na varanda de uma casa antiga, de madeira carcomida e janelas sempre fechadas, um homem escrevia cartas com uma caligrafia firme, mas dolorosa. O nome dele era Elias Navarro, um fazendeiro recluso, conhecido na vila apenas por suas histórias sombrias e por um mistério que ninguém ousava decifrar. Há anos vivia sozinho. Os empregados vinham e iam, mas nenhum permanecia tempo suficiente para descobrir o que se escondia atrás da porta de ferro no final do corredor. Havia quem jurasse ouvir correntes arrastando-se durante a noite, som metálico, lento, como um lamento. Outros diziam que Elias era amaldiçoado e que aquela casa, erguida sobre ruínas de uma antiga mina, escondia mais do que poeira e lembranças. Certo dia, cansado do silêncio e da dor, Elias pegou um jornal de anúncios matrimoniais, uma prática comum entre os que viviam longe das cidades, e escreveu uma carta simples, mas sincera. Nela, não prometia riqueza nem beleza. Apenas dizia: procuro alguém que entenda o peso da solidão, alguém que não tema o que não vê e que saiba ouvir o que o coração não diz. A carta foi enviada e, semanas depois, chegou a resposta. De uma mulher chamada Clara Mendes, professora de uma pequena escola de vila. Jovem, sonhadora e de alma curiosa, Clara respondeu com palavras que pareciam vindas de outro tempo. Falava de amor, de esperança, e dizia não ter medo de nada, nem mesmo de um homem marcado pelo passado. Durante 2 meses, trocaram cartas, e nas linhas escritas à mão, floresceu algo puro, como um fio de luz atravessando as rachaduras da alma. Elias começou a sorrir de novo. Clara começou a sonhar com um lar. Até que um dia, ela decidiu fazer algo que mudaria tudo. Viajou até a fazenda de Elias, disposta a conhecê-lo. Chegou ao entardecer, com uma mala nas mãos e o coração acelerado. O portão de ferro estava aberto e a casa parecia suspensa no tempo. Quando bateu à porta, uma voz rouca respondeu lá de dentro: pode entrar, a casa é sua agora. Clara empurrou a porta devagar. A luz do poente iluminava o chão empoeirado e o som de um arrastar metálico ecoou do corredor. Foi então que ela o viu, Elias, sentado na penumbra, com os pulsos envoltos em correntes de ferro presas ao assoalho. Por um instante, o mundo pareceu parar. Clara deixou cair a mala. Elias levantou o olhar e, com um meio sorriso triste, disse: eu avisei que tinha algo que não podia te mostrar. Até agora. A partir daquele encontro, Clara descobriria que o homem das cartas não era apenas um solitário, mas alguém prisioneiro de um passado que o mundo havia esquecido e que talvez só o amor fosse capaz de libertar. O sol já se escondia atrás das colinas quando Clara atravessou o portão de ferro. O som do vento balançando as correntes do portão ecoou como um presságio. Ela parou por um instante, observando a casa à sua frente. Uma construção antiga, de madeira escura e janelas tão altas que pareciam olhos de um gigante adormecido. Cada tábua rangia como se reclamasse o peso dos anos. O caminho até a entrada estava coberto de folhas secas. Em volta, apenas o silêncio do campo. Nem pássaros, nem vozes, nem o som de um riacho. Só o farfalhar das folhas e o latido distante de algum cão. Clara segurou firme a alça da mala. Seu coração batia rápido, não de medo, mas de expectativa. Aquela era a casa do homem que lhe escrevia cartas tão belas, cartas que pareciam vir de um poeta perdido no tempo. Ela havia imaginado encontrar um homem reservado, talvez solitário, mas jamais algo assim. Quando Elias apareceu, sentado na penumbra da sala, acorrentado ao chão, o mundo de Clara pareceu se desmanchar num segundo. Por um momento, pensou que fosse uma espécie de engano, uma metáfora viva da solidão, até ouvir o som das correntes arrastando-se de verdade. Elias não tentou esconder, nem se envergonhou. Apenas a olhou com serenidade e disse:
Eu sabia que você viria. Clara deu um passo à frente. As sombras cobriam metade do rosto dele, revelando cicatrizes finas próximas ao maxilar e olhos tão cansados que pareciam conter anos de arrependimento. "O que é isso?" perguntou, a voz tremendo. Elias desviou o olhar para o chão. "É o preço que pagamos quando a verdade é mais pesada que o crime." A frase ficou suspensa no ar, enigmática. Clara não soube o que responder. Deixou a mala sobre o tapete e olhou em volta. Móveis cobertos por lençóis brancos, um relógio parado há anos e uma jarra com flores secas sobre a mesa. Tudo parecia congelado, como se o tempo tivesse decidido ir embora e deixado Elias ali, preso entre o passado e a poeira. Ela respirou fundo e, contra todo instinto, aproximou-se. As correntes eram grossas, de ferro gasto, presas a uma argola fixada no chão. Elias percebeu seu olhar curioso. "A chave está comigo", disse ele tocando o bolso da camisa. "Mas não é tão simples quanto parece." Clara sentiu um arrepio. "Quem fez isso com você?" "Eu mesmo", respondeu. O silêncio que seguiu foi mais pesado que o som do ferro. Clara recuou um passo, tentando entender se aquilo era loucura, penitência ou culpa. Elias se levantou devagar, e o som das correntes o acompanhou como uma sombra metálica. "Não tenha medo. Eu não te faria mal. Se soubesse o que aconteceu, entenderia por que escolhi viver assim." As palavras dele carregavam dor, mas também uma paz estranha. Clara, sem saber por quê, acreditou. A noite caiu completamente. O vento soprou pelas frestas, fazendo as chamas das velas dançarem. Clara preparou chá na velha cozinha, tentando ocupar as mãos para não pensar. Enquanto mexia a colher na xícara, notou uma série de cartas amareladas sobre a mesa. Eram dela. Elias as havia guardado todas, com fitas de tecido. Algumas estavam manchadas, talvez por lágrimas, talvez por tempo. Quando voltou à sala, ele a observava em silêncio. "Achei que você fugiria", murmurou ele. "Ainda posso fugir", respondeu Clara com um leve sorriso. "Mas quero ouvir primeiro sua história." Elias a fitou por um longo tempo. Havia algo em seu olhar que misturava esperança e medo. Finalmente assentiu. "Amanhã, ao nascer do sol, eu te contarei tudo. Só te peço uma coisa: não tente abrir essas correntes esta noite." Clara sentiu o peso daquelas palavras, como se escondessem algo vivo nas sombras. Ela se instalou em um dos quartos de hóspedes, embora o sono nunca tenha vindo. No corredor, podia ouvir o som distante do ferro, um arrastar lento, compassado, como se o próprio chão respirasse. Naquela madrugada, Clara abriu a janela e olhou o campo sob a luz do luar. Havia algo de trágico e belo naquela casa. Algo que dizia que o amor nem sempre nasce onde há liberdade. Às vezes, ele floresce entre as correntes do arrependimento. E assim, enquanto a lua iluminava o rosto pálido de Elias no escuro da sala, Clara compreendeu que havia cruzado uma fronteira invisível. Não estava apenas visitando um homem solitário, mas entrando num mundo onde o passado ainda estava vivo e não deixava ninguém sair. O sol nasceu tímido, dourando as colinas e fazendo as correntes de Elias refletirem pequenos brilhos metálicos pelo chão. Clara acordou cedo, mesmo sem ter dormido. Passou a noite ouvindo aquele som ritmado, o arrastar das correntes, como um coração que teima em bater, mesmo ferido. Desceu as escadas devagar, o chão de madeira rangendo sob seus passos. Na sala, encontrou Elias de pé, observando a janela. As correntes ainda presas aos seus pulsos o acompanhavam como uma lembrança viva. "Eu disse que te contaria", começou ele sem se virar. "Mas antes preciso que saiba que tudo o que fiz foi por amor." Clara se aproximou, em silêncio. O ar tinha cheiro de café e ferro. "Por amor?" perguntou. Elias respirou fundo. "Sim, foi o amor que me prendeu aqui. E também o amor que me fez sobreviver." Ele se sentou, o som das correntes ecoando como trovões abafados, e começou a contar. Anos antes, Elias não era o homem solitário que Clara conheceu.
Era um dos fazendeiros mais respeitados da região, dono de terras férteis e coração aberto. Casado com Helena, uma mulher de riso fácil e olhar doce, parecia ter tudo. Mas a guerra entre fazendeiros pelo controle das terras vizinhas trouxe desgraça. Uma noite, em meio a uma disputa que fugiu do controle, um incêndio tomou o celeiro. Helena estava lá dentro. Elias correu para salvá-la, mas as chamas o cercaram. A fumaça queimava seus pulmões. Quando finalmente a encontrou, ela já não respirava. Nos dias seguintes, o corpo dela foi enterrado sob o velho carvalho no topo da colina, o mesmo que Clara vira da janela ao chegar. Desde então, Elias passou a acreditar que merecia a morte, mas que Deus o havia condenado a algo pior, a viver lembrando. Ele se acorrentou à casa como penitência. Jurou que não sairia, que não pisaria fora daquelas paredes até que o perdão viesse, de algum modo. Clara ouviu tudo em silêncio. O sol iluminava o rosto de Elias, revelando as cicatrizes de queimadura no braço esquerdo. Você se acorrentou por culpa? Perguntou ela, com voz trêmula. Por promessa, corrigiu ele. Prometi a ela, no último instante, que nunca mais deixaria esta casa sozinha. E ela morreu nos meus braços. As palavras dele pairaram no ar, como um lamento antigo. Clara fechou os olhos por um momento, tentando conter as lágrimas. Não era loucura o que via, era culpa transformada em prisão. Elias continuou. Durante anos recebi pessoas que vinham me salvar. Padres, médicos, amigos, todos foram embora. Diziam que eu estava amaldiçoado. Ele sorriu de leve, até que sua carta chegou. Clara sentiu o peito apertar. Então foi por isso que você me escreveu. Não, Elias a interrompeu. Eu te escrevi porque, pela primeira vez, quis acreditar que o amor ainda podia atravessar as grades. O silêncio que se seguiu foi profundo, quase sagrado. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas. Clara se levantou, foi até ele e, sem pedir permissão, tocou as correntes. O ferro estava frio, mas pulsava com o calor do corpo dele. Ninguém pode viver acorrentado para sempre, sussurrou ela. Elias fechou os olhos, sentindo o toque dela como quem sente a chuva depois de anos de seca. Se eu soltar essas correntes, o que me resta é o vazio. Não é o vazio, Elias, respondeu Clara com ternura. É a vida. Ela pegou a chave que pendia do bolso dele. Por um instante, Elias pareceu ceder, mas logo segurou a mão dela. Não agora, disse com voz baixa. Há algo que você ainda não sabe. Clara o encarou confusa. O que mais poderia haver? Elias respirou fundo. O olhar dele se perdeu na janela, onde o carvalho balançava suavemente ao vento. Helena ainda está aqui. O coração de Clara parou por um instante. Aqui? Como assim? Elias apontou para o corredor escuro. Há uma Atrás porta dela, que ninguém deixei abre. tudo O que restou dela. O vestido, o retrato, o perfume e algo que não consigo explicar. A voz dele vacilou. Às vezes, à noite, ouço o som dos passos dela, e as correntes se movem sozinhas. Clara sentiu o sangue gelar. Olhou para o corredor, onde a luz do sol não alcançava. E por que me trouxe até aqui, Elias? Ele a olhou com os olhos marejados. Porque preciso que alguém veja o que eu vejo, e me diga se é loucura ou perdão. Naquela noite, Clara caminhou até a porta mencionada. Estava trancada com um cadeado antigo. Do outro lado, o silêncio era absoluto. Ela se ajoelhou e encostou o ouvido na madeira. Nada, nenhum som. Mas quando se levantou, jurou ter ouvido um sussurro, suave, vindo de dentro. Ele prometeu não me deixar sozinha. Clara recuou, o coração disparado. As correntes de Elias tilintaram na sala, como se respondessem àquela voz. E naquele instante, sob a luz pálida da lua, ela percebeu. Aquela casa não estava apenas cheia de lembranças, estava viva. E o que Elias chamava de amor, talvez fosse algo que nunca aceitou partir. A manhã seguinte trouxe um silêncio diferente. Clara acordou antes do sol, com a sensação
de que a casa a observava. O vento batia nas janelas como dedos impacientes. No andar de baixo, Elias permanecia no mesmo lugar, sentado na poltrona de couro gasto, as correntes repousando no chão como serpentes adormecidas. Ela desceu as escadas em silêncio. Ele não se moveu, mas parecia saber que ela estava ali. "Você ouviu alguma coisa ontem?" perguntou ele, sem desviar o olhar da janela. Clara hesitou. "Achei que ouvi uma voz, fraca, vindo do corredor." Elias cerrou os olhos, como quem sente dor e esperança ao mesmo tempo. "Então não sou o único." Ela o observou por um instante. Aquela casa, pensou, não era um lar. Era um túmulo com portas e correntes. "Quero ver o que há lá dentro", disse ela, firme. Elias ergueu o rosto devagar, como se a força daquelas palavras o atingisse no peito. "Se entrar, nada será o mesmo." Clara caminhou até o corredor. O ar ali era diferente, mais frio. A madeira do chão estava úmida, como se exalasse lembranças. A porta de Helena era feita de carvalho escuro, coberta por arranhões finos, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. O cadeado antigo pendia da tranca, corroído pelo tempo. "Elias, me dê a chave", pediu ela. "Não tenho", respondeu ele, a voz embargada. "Joguei fora há muitos anos." Clara olhou para trás desconfiada. "E como tem certeza de que ainda está trancada?" Elias respirou fundo. "Porque se estivesse aberta, eu não estaria vivo." O silêncio pesou como pedra. Mesmo assim, ela se ajoelhou e tocou a madeira. O frio atravessou sua pele. "Helena", sussurrou sem saber por quê. De repente algo respondeu. Um som suave, como o tilintar de vidro. Depois, o leve arranhar de dentro. Clara recuou, o coração disparado. Elias se levantou, as correntes se esticando. "Clara, não toque nessa porta." Ela o encarou. "Você precisa parar de ter medo do que já morreu." As correntes se moveram de repente como se algo as puxasse. O ferro tilintou contra o chão. Elias tentou conter o pânico, mas seus olhos se encheram de lágrimas. "Você não entende. Não foi só culpa, foi castigo." Clara voltou à sala e pegou uma chave antiga que estava pendurada junto aos retratos da parede. O nome Helena estava gravado na madeira. Sentiu que era um sinal. Quando voltou ao corredor, Elias lutava contra o próprio medo. Se abrir, vai ver o que nenhum padre quis ver. Mas Clara já havia decidido. Introduziu a chave na fechadura. O metal rangeu e um sopro frio atravessou o corredor. Um cheiro de lavanda misturado a cinzas escapou do quarto. A porta se abriu lentamente. Dentro, o tempo parecia suspenso. Havia uma cama coberta por um lençol branco, um espelho rachado e sobre a cômoda um vestido de renda dobrado com cuidado. Ao lado, um retrato de Helena sorrindo. Jovem, serena, viva. Clara deu um passo à frente. O chão gemeu sob seus pés. "Ela era linda", murmurou. Mas antes que pudesse tocar o retrato, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O espelho vibrou, emitindo um som quase imperceptível. Elias, da porta, observava apavorado. "Clara, sai daí, agora!" Ela virou-se assustada. "Tem algo aqui, Elias." "Eu sei." A voz dele saiu como um sussurro. "Eu pedi a ela que ficasse, e ela ficou." Clara olhou em volta, e então viu o reflexo no espelho. Uma mulher de cabelos soltos, vestida de branco, observava-a de pé ao lado da cama. Seus olhos não eram de raiva, mas de tristeza. A chama da vela vacilou, o ar ficou pesado. Clara deu um passo atrás, o coração disparado. "Helena!" O reflexo inclinou a cabeça e a voz surgiu, suave, mas gelada como o ferro das correntes. "Ele prometeu nunca me deixar sozinha." Elias caiu de joelhos. As correntes se moveram com força, como se fossem vivas. "Eu tentei, Helena. Eu tentei!" gritou ele, as lágrimas escorrendo. A figura no espelho desapareceu. O silêncio voltou. Clara, trêmula, correu até Elias e o abraçou. O corpo dele tremia. "Por que fez essa promessa?" perguntou ela em desespero. "Porque a deixei morrer sozinha", respondeu ele com voz quebrada.
e jurei que nunca mais a abandonaria, nem que para isso precisasse acorrentar minha própria alma. Clara o apertou contra o peito. Então talvez o perdão dela só venha quando você se libertar. Elias olhou para as correntes, respirando fundo. Não posso libertar o que ainda está preso aqui dentro. Ela o fitou com ternura, enxergando pela primeira vez o verdadeiro Elias. Não o homem das correntes, mas o homem que amava tanto que se condenou por isso. Naquela noite, Clara voltou ao quarto de hóspedes, mas o sono não veio. Da janela, via o brilho das correntes refletindo a luz do luar. E lá do corredor, o espelho de Helena parecia respirar, como se guardasse dentro de si não apenas uma lembrança, mas uma alma esperando ser ouvida. Clara sabia. O amor podia ser um milagre ou uma prisão. E naquela casa, as duas coisas viviam lado a lado. A madrugada caiu pesada sobre a fazenda e o luar derramava-se pelas frestas da casa, prateando o chão de madeira. O silêncio era quase total, quebrado apenas pelo som ritmado das correntes de Elias. Clara permanecia desperta, sentada à beira da cama, com o olhar fixo na janela. Desde que abrira a porta de Helena, algo dentro dela mudara. A casa parecia diferente, viva, pulsante, como se respirasse lembranças. Levantou-se, tomou a lamparina e caminhou até o corredor. O ar ali era frio e denso, como o interior de um templo antigo. Quando chegou diante da porta aberta, o espelho a atraiu. Sua superfície estava embaçada e dentro dele a imagem de Clara tremia levemente, como se houvesse outra presença tentando emergir. Eu não vim para te substituir, sussurrou Clara, com a voz trêmula. Só quero entender. Por um instante, o reflexo dela se alterou. A forma de uma mulher surgiu atrás de si, esmaecida, mas nítida o suficiente para fazer o coração de Clara disparar. Helena parecia jovem, serena, envolta por um brilho azulado. Ele ainda está preso, murmurou a voz, doce como um sussurro de vento. Clara levou a mão ao peito. Preso? A você? A promessa, ao que não pôde cumprir. A chama da lamparina oscilou, projetando sombras nas paredes. Clara deu um passo à frente. Então me mostra o que preciso ver. Me ajuda a libertá-lo. O espelho vibrou. Uma rajada de ar percorreu o quarto, apagando a chama. No escuro, Clara ouviu o som distante de correntes se rompendo. Não as de ferro, mas as invisíveis que prendem a alma. Ela abriu os olhos. De repente, estava em outro tempo. O quarto era o mesmo, mas novo, com flores frescas, cortinas brancas e o perfume de lavanda no ar. No espelho, Helena penteava os cabelos diante de um Elias mais jovem. Ele sorria, segurando um colar. É uma promessa, dizia ele. Nunca te deixarei sozinha. Helena o abraçava, rindo. Mas então, o fogo, o grito, o desespero, o teto desabando. Elias tentando alcançá-la, o mundo ruindo em volta. Clara fechou os olhos, tomada por dor. Quando os abriu, o quarto voltou ao presente, queimado, escuro, cheio de cinzas. O espelho agora estava rachado. No andar de baixo, Elias lutava com o sono. Sonhava com Helena, chamando seu nome. De repente, um estalo. O som do vidro se partindo. Ele acordou sobressaltado, o peito arfando. Subiu as escadas com esforço, as correntes arrastando-se atrás dele. Clara! Encontrou-a diante do espelho quebrado, as mãos cobertas de poeira. O que aconteceu? Perguntou ofegante. Ela se virou, os olhos marejados. Eu vi Elias. Vi o que aconteceu naquela noite. Ele ficou em silêncio, incapaz de se mover. Você tentou salvá-la, disse Clara com firmeza. E ela sabia disso. Elias abaixou a cabeça, chorando silenciosamente. Mesmo assim, ela morreu sozinha. Não, respondeu Clara. Ela morreu te amando e está esperando que você a perdoe, tanto quanto quer que ela te perdoe. As palavras dela pareciam abrir uma ferida e, ao mesmo tempo, curá-la. Elias respirou fundo, olhou para o espelho e sussurrou. Helena, se ainda me ouve, eu te liberto.
As correntes tremeram. Um estalo ecoou e o primeiro elo se partiu, caindo ao chão com um som seco. Elias olhou para os pulsos. Um dos braceletes de ferro havia se soltado. Clara sorriu em meio às lágrimas. Está vendo? Era isso. Ela não te queria preso, Elias. Queria te ver livre. Um vento suave percorreu o quarto, levantando o véu do vestido sobre a cama. Por um breve instante, Clara e Elias viram a silhueta de Helena sorrindo ao lado do espelho. O brilho azul se dissipou lentamente, como névoa ao nascer do dia. Elias ajoelhou-se, exausto. As lágrimas caíam sobre o chão. Ela se foi? Não, respondeu Clara, tocando seu ombro. Ela descansou. Há uma diferença. Naquela noite, os dois sentaram-se na varanda. A lua refletia-se no campo dourado. Pela primeira vez, o silêncio não era assustador, era paz. Elias olhou para as correntes ainda presas ao tornozelo. Ainda há um elo, disse ele. Talvez seja o que me prende a mim mesmo. Clara o olhou com ternura. Então amanhã o romperemos juntos. Elias sorriu. Um sorriso leve, quase infantil, como quem sente o peso da alma se dissolver. No fundo da casa, o espelho rachado refletia a luz da lua, e por um instante pareceu que alguém sorria de volta. O amor havia atravessado a morte, e o perdão, enfim, começava a libertar o que as correntes mantiveram por tanto tempo. A aurora nasceu lenta sobre o campo, tingindo o horizonte de tons dourados e azulados. Pela primeira vez em muitos anos, Elias sentiu o cheiro da manhã. O vento trazia o perfume úmido da terra, e cada som, o canto distante dos pássaros, o estalar da madeira da varanda, parecia novo, quase sagrado. Clara acordou cedo, com a luz suave do sol entrando pela janela. Havia dormido profundamente, sem vozes, sem medo. O espelho rachado agora refletia apenas o vazio, como se tivesse cumprido sua função. Helena havia partido, ou talvez permanecesse invisível, apenas observando, em paz. Na sala, Elias estava sentado, com o olhar perdido entre as colinas. O bracelete partido repousava sobre a mesa, ao lado de uma xícara de café e de uma rosa seca, a última flor do jardim de Helena. Dormiu bem? Perguntou ele sem se virar. Pela primeira vez desde que cheguei, respondeu Clara sorrindo. E você? Elias passou os dedos pela corrente que ainda envolvia o tornozelo direito. Esta foi a primeira noite em que as correntes não se moveram. Acho que ela se foi mesmo. Clara sentou-se à frente dele. O olhar dela era firme, decidido. Então chegou a hora, Elias. Está pronto para se libertar completamente? Ele hesitou, olhando para o chão. E se, ao me libertar, eu apagar o último traço dela? Você não vai apagar nada, disse Clara com doçura. Vai permitir que o amor dela viva em outro lugar, dentro de você. Elias respirou fundo. Tocou o ferro frio da corrente e sentiu que ela já não tinha o mesmo peso. O metal parecia cansado, como se também quisesse descansar. Foram até o celeiro abandonado. A madeira estava coberta de musgo e poeira, mas o sol atravessava o telhado quebrado em feixes de luz dourada. Ali, entre ferramentas antigas, Elias havia guardado tudo o que restava da vida antes da tragédia. Cartas, retratos, o vestido queimado de Helena e uma pequena caixa de madeira trancada. O que há aí dentro? Perguntou Clara. Elias passou o polegar sobre o fecho, hesitando. A última carta que ela me escreveu, nunca tive coragem de ler. Ele abriu devagar. Dentro, o papel amarelado, com a caligrafia delicada de Helena. Clara se afastou, respeitando o silêncio. Elias começou a ler em voz baixa. Se eu não sair daqui, não se culpe, meu amor. O fogo não destrói o que o amor construiu. E se um dia você se acorrentar à culpa, lembre-se, a corrente que te prende não é de ferro, é de medo. O amor não exige prisão, ele pede coragem. Prometa que, se sobreviver, viverá por nós dois. A voz de Elias falhou no final. As lágrimas correram-lhe pelo rosto. Eu nunca cumpri essa promessa, sussurrou. Clara se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dele.
Então cumpra agora. Elias se ajoelhou no chão, segurando a corrente. O som metálico ecoou no celeiro como um trovão distante. Eu vivi preso porque achei que o amor era expiação, disse ele com a voz embargada. Mas o amor verdadeiro é libertação. Com esforço, abriu o fecho da corrente. O último elo se soltou e caiu sobre o chão de terra com um som seco, definitivo. O eco pareceu atravessar toda a fazenda. Elias ergueu o olhar. Um feixe de luz atravessou o teto e iluminou seu rosto. Por um instante, Clara jurou ver algo se mover na poeira suspensa. Uma forma delicada, quase humana, envolta em luz. Helena sorrindo. E então o vento soprou, forte, mas sereno. As janelas do celeiro se abriram e o ar quente entrou, levantando as folhas secas do chão. As correntes balançaram uma última vez antes de ficarem imóveis para sempre. De volta à casa, Elias caminhava com passos lentos, redescobrindo o som do próprio corpo livre. Cada passo era um milagre. Tocou as paredes, os móveis, as cortinas, como se quisesse memorizar tudo o que restava daquela vida. Sabe o que é estranho? Disse ele sorrindo. Achei que, quando me libertasse, sentiria um vazio. Mas o que sinto é leveza. Clara o olhou com ternura. O vazio é o espaço que o perdão deixa para o amor florescer de novo. Foram até a colina, onde o carvalho crescia forte sobre o túmulo de Helena. Elias levou a carta e a rosa seca. Nunca te esqueci, disse ajoelhando-se diante da terra. Mas aprendi que o amor não é viver acorrentado à dor. É deixar que a dor se transforme em memória. Colocou a rosa e a carta sob as raízes. Agora posso ir, Helena. O vento soprou entre as folhas, produzindo um som suave, quase uma resposta. Clara sentiu os olhos marejarem. Naquele instante, soube que a promessa finalmente se cumprira. Não a de nunca deixá-la sozinha, mas a de continuar vivendo. Ao entardecer, Elias se despediu da casa. As janelas abertas deixavam entrar o ar fresco. Vai vender a fazenda? Perguntou Clara. Não, respondeu ele. Vou deixá-la descansar. Ela precisa dormir tanto quanto eu. Clara sorriu. E para onde vai? Elias olhou o horizonte. Ainda não sei, talvez para qualquer lugar onde o sol nasça sem culpa. Ela riu, e o som do riso ecoou pela casa vazia, enchendo de vida o que por tanto tempo foi silêncio. Quando saíram, a porta rangeu suavemente, como se despedisse também. No portão, Elias olhou para trás uma última vez. O vento balançava as cortinas. Por um breve instante, ele viu uma sombra feminina à janela. O contorno de Helena, sorrindo. Ele acenou com um olhar de paz. Clara colocou a mão sobre o ombro dele. Pronto, pronto, respondeu ele. A corrente se quebrou. Agora é só caminhar. Os dois seguiram pela estrada de terra, o céu dourado refletindo nas poças d'água. Atrás deles, a casa ficou pequena, até desaparecer no horizonte. E no silêncio que restou, o eco das correntes transformou-se em música. Uma canção suave de despedida e renascimento. Pela primeira vez, Elias respirava como um homem livre. O sol nascia preguiçoso sobre a estrada de terra, tingindo o céu de tons alaranjados e lilazes. O campo despertava devagar. O som distante de bois, o chilrear dos pássaros, o vento brincando entre os girassóis. Elias caminhava com passos lentos, o chapéu nas mãos, o olhar voltado ao horizonte. Clara seguia ao lado, com a mala pequena que trouxera da cidade, o vestido balançando sob a brisa. Nenhum dos dois falava. O silêncio entre eles não era incômodo, era profundo, cheio de significados. A casa havia ficado para trás, envolta pelo nevoeiro matinal. A cada passo, Elias sentia que uma parte sua ficava ali também. Mas, pela primeira vez, isso não o doía. Era uma entrega. O ciclo se fechando. Estranho, murmurou ele, olhando para o chão batido. Passei tantos anos acreditando que a culpa era minha cruz. Agora que ela se foi, sinto medo do vazio. Clara sorriu, sem olhar para ele. O vazio
É onde as coisas recomeçam, Elias. O vento soprou com força. No meio da estrada, poeira uma carroça velha se aproximava, puxada por 2 cavalos brancos. O cocheiro, um senhor de barba grisalha, os cumprimentou com um aceno. "Precisam de carona?" perguntou com a voz rouca. Elias olhou para Clara. Ela assentiu. Subiram na carroça. O banco de madeira rangia e o som das rodas sobre o cascalho formava um ritmo hipnótico. Elias observava o horizonte e Clara, em silêncio, o observava. Algo nele havia mudado. O semblante que antes carregava sombras agora tinha leveza. "Para onde vai?" perguntou o cocheiro curioso. Elias pensou um instante. "Para onde houver vida." O velho riu, satisfeito. "Então está no caminho certo. A estrada é comprida, mas quem caminha com o coração limpo nunca se perde." À medida que o dia avançava, as colinas iam ficando para trás. Elias olhava o céu e se lembrava de Helena. Cada nuvem parecia uma lembrança distante. Um riso, um perfume, uma voz chamando seu nome. "Ela te libertou", disse Clara, quebrando o silêncio. "Mas acho que você também a libertou." Elias sorriu. "Acho que nós 2 precisávamos partir. Só que demorou para eu entender que o amor não é prisão. É partida e retorno ao mesmo tempo." O cocheiro os deixou na entrada de uma vila pequena, cercada por lavandas e casas simples. Um riacho cortava o vilarejo, refletindo o brilho do sol. Clara olhou em volta, encantada. "É lindo aqui." Elias inspirou o ar fresco. Faz tanto tempo que não sentia cheiro de lavanda. Os 2 caminharam até uma pequena ponte. Elias encostou-se no parapeito e tirou do bolso o pedaço de corrente que havia guardado. O último elo quebrado. "Vou deixar aqui", disse, "que o rio leve o que restou do peso." Clara o observou enquanto ele soltava o ferro no riacho. O metal caiu com um som leve e desapareceu sob a correnteza. Por um instante, Elias fechou os olhos. O barulho da água soava como uma canção antiga, a mesma que Helena costumava cantar ao entardecer. "E agora?" perguntou Clara, aproximando-se. Elias abriu os olhos e a olhou com ternura. "Agora começo do zero." "Sozinho?" Ele sorriu. "Ninguém começa sozinho depois de ter sido salvo." Os dias seguintes passaram serenos. Elias encontrou abrigo na vila, ajudando um velho carpinteiro a reformar portas e janelas. Cada martelada era como um novo batimento do coração. À noite, sentava-se na varanda da pequena pensão e escrevia em um caderno que Clara lhe dera. Escrevia cartas, não de dor, mas de lembranças. Cartas que jamais enviaria, mas que o ajudavam a costurar as frestas da alma. Clara, por sua vez, dava aulas para as crianças do vilarejo. Quando o sol se punha, passava pela oficina onde Elias trabalhava, e os 2 caminhavam juntos até a pensão, rindo de coisas simples. O pão quente do padeiro, o gato que o seguia, o menino que sonhava em voar. Certa noite, sob o céu salpicado de estrelas, Clara perguntou: "Você ainda sonha com ela?" Elias olhou para o alto, pensativo. "Não, mas às vezes sinto o cheiro das flores dela no vento. Acho que é o jeito dela dizer que está bem." Clara encostou a cabeça no ombro dele. "Então ela te ensinou a amar 2 vezes. Primeiro, quando existia, depois, quando partiu." Ele sorriu, emocionado. "E você me ensinou o resto, que o amor também pode recomeçar." Meses depois, Elias decidiu voltar à fazenda. Não por saudade, mas por despedida. Clara o acompanhou. A estrada, antes cinzenta, agora parecia dourada. Quando chegaram, o mato havia crescido e o portão rangia ao vento. Mas a casa, ainda de pé, parecia mais leve. O ar ali era limpo, sem o peso de outrora. Entraram. As cortinas balançavam e o espelho rachado refletia apenas o céu claro. Elias caminhou até a sala e tocou a parede. "É estranho", disse ele. "Achei que este lugar me odiaria, mas tudo o que sinto é gratidão." Clara o observava em silêncio. Talvez porque agora a casa pertença à paz, não à culpa. No jardim, o carvalho crescia ainda mais forte.
Sob suas raízes, a carta e a rosa seca estavam cobertas de folhas. Elias ajoelhou-se uma última vez. Helena, cumpri sua promessa. Vivi, e vou continuar vivendo. O vento soprou leve, movendo os galhos. Uma pétala solta pousou sobre sua mão. Clara sorriu. Ela o viu. Os dois voltaram à estrada quando o sol começou a se pôr. O horizonte era um mar de luz dourada. Elias caminhava sem pressa, com o olhar tranquilo. Sabe, Clara, disse ele quebrando o silêncio. Acho que agora entendo o que é liberdade. E o que é? Perguntou ela. É caminhar sem arrastar correntes, respondeu sorrindo, e sem medo do que ficou para trás. Clara apertou a mão dele. Então vamos em frente. Os dois seguiram lado a lado, enquanto o vento carregava o som distante do rio e o murmúrio das lavandas. O sol desaparecia lentamente e a estrada parecia não ter fim. Mas, pela primeira vez, Elias não temia o infinito. No coração dele, o silêncio já não doía. Era paz. E nas colinas onde outrora ecoava o som das correntes, agora só se ouvia o canto dos pássaros, como se a própria terra celebrasse o perdão. Na última luz do dia, Elias olhou para o céu e murmurou: Obrigado, Helena, por me deixar partir. Clara sorriu e juntos continuaram caminhando até que a noite os envolveu. A estrada seguiu diante deles, longa, serena, infinita. E ali, entre o vento e o silêncio, o amor, enfim, encontrou descanso. A história de Elias e Clara nos lembra que ninguém está realmente preso quando decide perdoar a si mesmo. Às vezes, as correntes que mais pesam não são de ferro. São de lembranças, promessas e medos que carregamos dentro do peito. Mas quando o amor se torna coragem, até o silêncio vira estrada. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários o que mais te emocionou e inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias como esta. Histórias de dor, redenção e amores que nem o tempo conseguiu apagar. Porque aqui, cada história é um pedaço da alma que decide ser livre.